Seja bem-vinda ao curso Biscoiteira Profissional. Essa é a nossa primeira aula, uma aula degustativa, porque as aulas que vão acontecer aqui de passo a passo serão ao vivo. Claro, algumas serão gravadas, mas a maioria vai ser ao vivo para vocês terem essa troca de energia comigo. Hoje eu vou fazer uma aula que é mais aula de dicas, tá? Eu não monto essa peça inteira com vocês, mas eu vou dar muitas dicas. As dicas principais são de fazer esse vestidinho personalizado, que vocês podem adaptar, e como colocar também a asinha para essa menininha ficar assim, desse jeito, mais personalizada. Esse é um topo do Bosque, o bichinho eu já ensinei lá gratuitamente no meu canal, e aqui a gente vai trabalhar com mais detalhes, tá? Então, o arquivo da aula, tanto o arquivo aqui desse guardanapo que eu ensinei, quanto o arquivo da asa, vai ficar aqui embaixo, onde tem os arquivos para baixar. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte e coloque essa aula em prática, porque o mais importante é você praticar as coisas que você aprender aqui dentro, tá bom? Eu espero que você goste essa aula primeiro, assim, só para você ter o gostinho do que vem pela frente, tá bom? Então, eu recebi da cliente essa foto aqui desse penal, que é para eu fazer a estampa do vestido do topo de bolo com essa estampa aqui. E aí, né, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá no Google pesquisar. E como é que eu fiz para pesquisar? Eu digitei lá, estampa de tecido de bichinhos do Bosque. Vamos ver se a gente acha. Ai, achei. Ai, tive muita sorte. Então eu pesquisei por tecido primeiro, para eu ver mais ou menos, né, para ver se tem o tecido. Tá carregando aqui a página. E aí eu tenho essa imagem. Como é que eu vou fazer, né? Essa imagem, ela não dá para salvar. Então eu vou abrir a imagem em uma nova guia. Vai carregar aqui. E essa imagem, agora sim, eu posso salvar. Então, eu venho aqui na pasta do meu computador, eu vou salvar essa imagem. Depois eu abro a pasta, né, onde que tá a imagem, e eu puxo aqui para dentro do Word. O Word já tem que estar aberto, tá? E ele vai ficar assim. Só que se eu imprimir assim, desse jeito, grande desse jeito, não vai ficar bonito no vestido, porque o topo de bolo é um topo pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que diminuir essa imagem para ela ficar mais delicada. Então, eu vou diminuir aqui, eu acho que eu vou deixar com 3, e aí eu vou Ctrl C, Ctrl V. E vou fazer isso várias vezes aqui. Claro que vai ficar tudo fora de ordem, né? Porque não é uma colagem bem exata. Mas na hora de colocar isso no vestido, eu espero que isso funcione. Então, eu vou fazer um teste. Então, agora eu vou abrir aqui a minha impressora e vou imprimir essa imagem para fazer um teste mesmo. Será que vai dar certo? Não sei. Estou fazendo aqui com vocês e é assim que eu faço. Se não der certo, eu venho aqui, aumento um pouquinho a imagem, diminuo um pouquinho a imagem e vou ver se funciona ou não. O certo era só imprimir uma linha, né, para ver se fica bom e aí fazer esses ajustes, ok? Eu vou fazer isso então agora. Eu peguei aqui umas 3 folhas sulfite e eu coloquei papel de seda em volta, prendi com a fita crepe. Então, essa parte que é mais textura, né, ela é mais áspera, eu deixei para cima. A parte mais lisa, ela vai para baixo, tá? Na hora de imprimir. Então, eu vou lá imprimir na impressora e vamos ver como é que vai ficar.
E eu acho que ficou bom, né? Ficou bonitinho aqui as imagens, não posso passar a mão aqui ainda, né? Porque acabou de imprimir. E o que eu vou fazer agora é passar o verniz fosco. Então, eu vou lá para fora para passar o verniz. Vamos lá? Já secou aqui o meu verniz. Então, agora eu vou tirar o papel do sulfite aqui. Essa fita crepe que a gente usa é uma fita crepe assim bem fraquinha, que ela não gruda muito, pra gente não ter muito prejuízo aqui, né, na hora de tirar. E o verniz que eu uso é esse que eu mostrei aí na imagem, um verniz fosco. Então eu passo, eu coloco lá fora, porque é um cheiro muito forte, e espero mais ou menos uma meia hora para secar. Tirando aqui o meu papel, eu vou cortar esse pedaço aqui, eu vou poder usar, né, em outro lugar. Então, eu guardo e vou cortar mais ou menos aqui, para eu começar a colocar ali na bonequinha. Então, assim, eu já fiz, a bonequinha já tá seca. Esse topo que eu tô fazendo é um mini topo. Eu já tô aqui com o corpinho pronto, as perninhas e o sapatinho pronto. Fiz também aqui o buraquinho para encaixar o pescoço e a cabeça já tá seca, pintada, toda pronta. O cabelinho dela é assim mesmo. Eu acho que eu vou colocar umas flores aqui, não sei ainda, vou ter que falar com a cliente para ver esses detalhes. Esse corpo aqui é feito igualzinho eu ensinei na Chiquinha. Todos os meus mini topos eu faço assim. Inclusive, eu tenho aqui um de circo. E esse mini topo também fiz com essas medidas. Então, eu faço todos os mini topos usando essas medidas aqui. Esse mini topo, ele tem quase 12 centímetros por causa do chapeuzinho do circo. Mas a Chiquinha mesmo, ela fica com 8 centímetros. Então, usando as medidas da Chiquinha, eu fiz aqui esse corpinho e agora, claro, né, vou colocar aqui o vestido que ela quer estampado. Então, eu vou medir mais ou menos aqui essa altura para eu cortar, corta um pouquinho mais para baixo. E eu vou cortar para eu colocar primeiro aqui no corpo. Então, eu vou fazer assim, vou cortar mais ou menos aqui. Então, eu vou medir mais ou menos um pedaço que seja assim. Dentro dessa estampa que eu fiz. Agora sim, eu vou tirar essa parte branca das margens. E primeiro, antes de colar no corpo mesmo, eu vou medir. Pra ver se tá tudo certinho, né? Veja que tem uma emenda de uma imagem para outra, né? A raposa corta aqui no meio. Então, eu vejo que a imagem inteira fique bem centralizada. Para eu não ter problema, né, de ter esse negócio de parar a imagem ali no final, no meio, né, da bonequinha. Então, eu vou cortar aqui. Aqui eu acho que eu cortei um pouquinho mais do que eu precisava. Mas tudo bem, porque daí eu uso em outro lugar, né, eu uso até numa outra bonequinha. Já medi, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar cola. Qual cola? Eu tô usando aqui a cola Cascorês Extra, esse aqui que eu uso. Então, sem diluir, sem nada. Tem gente que gosta de diluir, né? Inclusive, eu passo aqui nessa voltinha do pescoço. Tem gente que gosta de diluir, mas eu acho que não fica bom. Tem gente que gosta também de usar uma cola de decopagem. E por que eu não fiz no guardanapo, fiz no papel de seda? Porque eu acho que ele fica mais firme e dá o mesmo efeito que a gente quer. Então, eu faço assim, vou colocar agora, ai que medo, né? Coloco aqui de ladinho, aperto bem.
Vou fazer toda essa volta. Aqui eu vou cortar esse excesso. A minha tesoura, ela não tá muito boa, sabe? Ela não corta nem papel mais. Aqui eu vou colocar essa parte aqui pra dentro, porque aqui vem o pescoço. Então, eu preciso encaixar direitinho aqui, porque senão, se eu encaixasse o pescoço primeiro, ia me dar problema. Então, agora, eu vou cortar essa parte que sobrou. E passo aqui o pincel por cima mesmo, só para colar esse acabamento aqui. Esse acabamento, ele não vai aparecer, mas é bom a gente fazer, tá? Que grudou um pouquinho na perna, mas depois eu passo um cotonete e tiro. Aqui também. E agora eu vou deixar secar para poder fazer a saia. Aqui eu acho que eu vou pôr um remendo aqui embaixo, apesar de não aparecer, né? Eu sempre fico pensando se a pessoa vai olhar lá o fundilho do negócio. Aprendi isso num curso. Ah, mas quem que vai olhar? Ah, sempre tem gente que olha. Então, a gente cuida pra gente colocar aqui bem feitinho, tá? Agora sim, eu vou deixar secar, para daí eu vim fazer o vestido. Abri aqui uma massa fina, tem que ser fina, tá? Então, eu abro assim, um pouco maior do que eu quero. Preciso deixar ela ressecar um pouco. Vou medir aqui o tamanho que eu preciso. Então, eu vou cortar. Eu sempre abro a massa um pouco maior do que realmente eu preciso. Aqui eu vou abrir um pouquinho mais, porque acabei cortando muito ali. Preciso colocar bastante óleo nessa placa para essa massa aqui não grudar, tá? E eu sempre tenho aqui uma pontinha que eu puxo. Deixa eu pegar uma coisinha de aviar, que aí fica mais fácil, não gruda. Então, eu vou medir aqui. Vou cortar o excesso. Vou cortar aqui essa parte que eu usei pra blusinha. E agora eu vou passar com o pincel a cola nessa massa aqui. Essa massa, ela tá ainda, né? Não está muito seca. Então, eu preciso aproveitar, porque ela precisa estar maleável para eu fazer o franzido. Então, eu vou passar cola aqui. Tem que passar cola meio que com pressa, porque a cola lá seca muito rápido. Já passei a cola aqui. Agora eu vou pegar o meu papel, vou pressionar aqui, vou passar a mão rapidinho assim. Pressiona bem para não ter ruga. Passar o rolinho bem suave, para eu aderir bem esse guardanapo nessa massa. Ela tá bem fina, essa minha massa. Passar aqui o rolinho com a tesoura. Eu vou cortar
eu olho aqui na parte de baixo para eu cortar a parte reta, para eu fazer esse acabamento da saia. Essa parte aqui eu guardo, porque, né, eu posso usar depois. Claro que esse que tem a massa aqui, ó, até que eu consegui tirar. Não vai ficar muito bom, mas eu vou poder usar depois em alguma coisa, num aplique, né? Ou podia fazer um aplique. Já tive uma ideia ali. Aqui eu vou cortar retinho. Agora aqui eu preciso medir no corpo para ver a altura. Então, é geralmente uns 2 dedinhos. Eu vou perder bastante desse papel, mas não tem problema. Vou cortar mais ou menos 2 dedinhos desse vestido. E a prega eu faço uma prega para cima e a outra para cima, dessa forma. Uma prega para cima, a outra para cima. E vou fazendo assim essas pregas para eu encaixar ali naquele corpinho. Eu vou precisar fazer um cinto, porque esse acabamento ele não vai ficar bem legal, sabe? Só assim, né? Aqui essa parte também eu vou cortar essa margem, né? Agora, agora que vem, né? Parte difícil. Eu nunca sei como é que vai ficar, porque a saia, apesar de já ter feito, né, trocentas vezes, eu sempre acho que eu posso errar. Então, eu começo aqui de baixo, vou dando a volta, e quanto maior é essa massa, mais pregueado fica, mais volumoso fica. Aqui eu dou uma voltinha para encostar aqui. Vamos torcer agora, vamos arrumar. Ali já rasgou, mas eu acho que eu vou conseguir tirar depois. E agora eu vou, ó, eu tô pressionando aqui o meu dedo, onde é o cinto, e puxando aqui para baixo para fazer esse volume. Aqui eu vou passar cola para grudar essa emenda. E aqui eu vou puxar para cima, puxo para cima. Ai, que pena aqui, que rasgou ali. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, vou puxar assim. A gente tem que sempre dar uma ajeitada nas coisas, porque às vezes não fica bem do jeitinho que a gente imaginou, né? Então, agora, o que eu vou fazer aqui nessa cintura para ela ficar bonita? Olha, quanto mais você puxar aqui embaixo, aperta bem, pode apertar. É por isso que eu falei que tinha que fazer ali a calcinha dela, né? Eu vou colar aqui também essa parte que rasgou. Então, agora eu vou pegar uma esteca e vou afundar aqui essas partes que eu quero a prega. Aqui eu vou ter que fazer uma pressão nessa cintura, porque eu vou tirar todo esse excesso de saia que ficou aqui. Então, nessa cintura eu vou fazer um cinto, né? Então, aqui também eu passo cola, tem que dar uma ajeitadinha aqui para passar cola. Pressiona bem, como é o guardanapo, né? Ele vai juntar com a massa. E agora, depois que eu pressionei bem,
Aqui, vou dar uma ajeitadinha, que isso aqui, ele rasgou, né, aquela hora ali. Tá, eu não vou conseguir cortar com a esteca, então eu tenho que vir com a faquinha e fazer esse corte. Vamos torcer para que essa cintura fique bonita. Se não ficar, eu tenho que pôr, pôr o cinto. Sim. Como eu imaginei, eu vou ter que fazer um cinto mesmo, porque esse acabamento ele não vai ficar muito bom, né? Se eu deixar só assim. Então, o importante é você saber lidar com os imprevistos. Dá vontade de desmanchar, fazer tudo de novo? Dá, mas eu não tenho tempo. Então, é assim, para ser produtiva como consertar esse problema que eu tenho agora? Como que eu posso fazer para remendar isso de uma maneira que fique bonito, que fique, né, com uma qualidade boa e que eu não perca esse trabalho todo que eu fiz. Se eu passar cotonete aqui, vamos testar, né? Cotonete umedecido para tirar um pouquinho essa massa. E fazer esse acabamento, olha, bem pouquinha água, tá? Bem pouquinha. Eu vou esfregar aqui um pouquinho, para tirar aqui esse excesso de massa, mas mesmo assim, né? Ficou ainda a massa branca, que aqui eu vou fazer o cinto. É uma tirinha só de tecido que a gente vai colocar aqui. Aqui eu acho que tá muito enrugado, eu vou passar a esteca para eu alisar bem essa massa aqui, para ficar mais bonito. Ai, mas ficou um amorzinho, né? Ai, achei que ficou tão bonitinho, ficou bem do jeitinho que eu acho que a mãe queria no vestidinho. Essas estampas que a gente faz, elas podem ser bem versáteis, a gente pode fazer, né, várias estampas usando essa técnica. Então, assim, não se desespere, faz com cuidado. Para mim, que já tenho, né, uma prática aqui, eu às vezes suo frio também, se fica feio, tem que ter essa paciência de entender que vai ficar, vai ter que repetir. Então, aqui embaixo ficou assim, tá? Ficou ali com a calcinha, eu podia ter feito melhorzinho, depois que secar tudo, vem o remendo ali, aquele pedacinho branco ali me incomoda. E aqui, essa parte branca também, né? Eu posso vir com uma tira de guardanapo, mas eu não posso fazer isso agora. Não posso mexer nisso aqui, porque como tá muito molhado, eu preciso que essa massa seque para eu fazer os remendos. Então, ó, agora é hora, né, hora do almoço, eu vou esperar e vou fazer isso aqui só depois do almoço, mais ou menos umas 2 horas eu vou esperar para eu poder mexer, para ver os ajustes que eu preciso fazer aqui. Então, se tiver muito enrugado, assim, né, que eu me incomodei um pouco aqui com o tecido, que não é tecido, né, com o guardanapo que a gente fez, que tá um pouquinho enrugado, põe o dedo por baixo, segura e pressiona assim com cuidado, com suavidade, que ele desmancha esse enrugado. E agora eu vou deixar, onde que eu posso deixar? Geralmente eu deixo assim, ó, encostadinho em alguma coisa, que aqui não fique, né, interferindo ali no tecido. No tecido do vestido do biscuit. Então, eu deixo assim, olha, essa parte aqui vai ficar para baixo mesmo, então eu encosto assim só, olha, ela fica paradinha, né, em pé, para eu deixar secar, para daí vir consertar os ajustes que eu fizer.
Depois de uma meia hora, vem aqui embaixo com a massa molhada ainda e faça esse movimento para puxar esse excesso que tem aqui embaixo da massa junto com esse corpo, sabe? Para vir aqui, para juntar, porque esse movimento, depois que a massa tá um pouco mais firme, vai fazer com que a sua saia fique mais levantada, fique mais firme, ela fique mais volumosa, né? Dê essa impressão aqui. Eu posso empurrar também com a faquinha nessas pequenas pregas aqui, para eu juntar a prega no corpo. Então, só recapitulando, aqui embaixo tem massa, essa massa depois um pouquinho, né, mais firme, você puxa ela assim, para você fazer esse volume. Então, quanto mais você fizer assim, mais armada vai ficar essa saia. Aqui embaixo, né, vai ficar assim, mais ou menos desse jeito. E aí sim, a gente deixa secar bem, para ver como é que a massa se comporta. Decidi que vou fazer o cinto, esse remendo, né, aqui nessa parte branca, porque ficou aqui da massa, eu vou fazer com o papel mesmo. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola e fiz pequenas tiras aqui com aquele papel que a gente tinha imprimido e vou colocar aqui desse jeito. E aí, eu vou assentando esse papel aqui. De maneira que eu cubra toda essa volta que ficou aqui com a massa branca aparecendo. E agora é só passar o pincel por cima, pincel com uma cola, e ajeitar aqui esse papel por cima. Terminada agora essa parte do vestido, eu vou fazer o pescoço. Eu tô usando aqui 0,2 gramas de massa para fazer o pescoço. Eu fiz um rolinho e vou encaixar aqui. Passei cola aqui nesse pescoço, inclusive passei muita cola, tem que tirar esse excesso. E agora eu vou pegar a cabeça, passo cola aqui também nesse furinho e vou encaixar aqui no pescoço, já virando essa cabeça meio de ladinho. Desse lado, desse jeito assim. Aí, como aqui ficou muita cola, eu vou tirar com o palito. E vou passar o cotonete. Eu ajeito aqui com a esteca, passei um pouquinho de água para ajeitar esse pescoço. E agora eu preciso deixar secar para fazer o bracinho. Já fiz aqui o bracinho, então agora é só finalizar. Eu queria mais mesmo, assim, mostrar nessa aula inicial a confecção do vestido e a colocação do pescoço, tá? Porque você colocando, você fazendo vestido, aprendendo a fazer vestido do jeito aí, né, que eu ensinei, você pode criar e adaptar para qualquer tema, para qualquer vestidinho que a cliente aparecer, né, para você fazer. E o pescoço também, que é importante, mas não tem muito, né, muito segredo, é só colocar a massinha ali e ajeitar. Ela pediu aqui, essa cliente, né, pediu o topo de bolo com uma varinha de estrelinha na mão, então eu vou fazer agora com a massa de EVA e eu vou colocar as rosas, já decidi que eu vou colocar as rosas aqui também.
no cabelinho dela. Eu já peguei aqui uma massa de EVA, e como eu tenho um pouquinho de dificuldade em fazer estrela, eu sempre uso um marcador. Mas também dá pra fazer, né, com molde. Então, eu marco aqui só um pedacinho para eu fazer essa junção da separação dos pedacinhos da estrela. E aí, eu vou juntando desse jeito. E aí, eu posso modelar. Vou colocar aqui um glitter também. Mas antes, eu preciso colocar o pó. Então, não posso demorar muito aqui, né, para colocar o pó, senão ele não gruda. Vou ajeitando assim com o dedo mesmo. Até que ficou bom. E aí, vou pegar um pó dourado, eu gosto desse do Emerson, né? E aí, vou fazer essa aplicação com a massa ainda mole. Se a massa não tiver mole, esse pó ele não gruda. E eu vou colocar o arame e já vou colocar ali na mão da menina. Separei aqui o arame floral. Eu tô usando a cola de EVA, cola de isopor. Então, eu passo aqui na pontinha. Essa parte aqui eu coloco no EVA. E agora, com a cola lantejoula, ó, precisa de 2 tipos de cola para colar a varinha. Vou passar aqui na outra pontinha, e essa pontinha eu vou encaixar na mãozinha dela. Desse jeito. Aí, depois que tiver mais seco, eu venho e coloco uns brilhos, mas acho que não precisa, né? Ficou bonitinho. E agora é só enfeitar ali o cabelo, mas as dicas que eu queria dar eram essas, as primeiras dicas, né, para vocês aproveitarem e adaptarem aí no trabalho de vocês. Então, aqui tá montado o mini topo da menininha do bosque, com o vestidinho ali, ó. Tudo feitinho, coloquei umas flores aqui, vou colocar um bichinho aqui, a cliente já escolheu, vou colocar o esquilo mesmo. Então, mas ela falou assim que é uma fada. Cadê a asa dessa fada? E aí ela pediu a asa da fada. Eu falei, então eu vou fazer. E aí vou gravar, né, pra vocês. Como que eu vou fazer a asa? Eu podia fazer a asa de biscuit, né? Mas preciso entregar logo, preciso entregar essa semana ainda esse topo. Então não vai dar tempo de secar. Então eu pensei assim, vou fazer no acetato mesmo. Então, eu imprimi, eu vou deixar esse arquivo da fada e esse arquivo aqui do vestidinho do bosque também aqui embaixo na aula, nos arquivos da aula, tá? E eu imprimi diversos modelos de asa, são 3 na verdade, né? Primeiro para aproveitar o papel e depois porque eu precisava testar para ver qual cor que combinava aqui, porque na hora que a gente tá selecionando as asas, né, é uma coisa, mas na prática ali, para ver mesmo se combina, é outra coisa. Então, eu imprimi aqui num papel transparente, que é esse papel aqui que eu uso sempre, da Pimaco. A etiqueta transparente, ela é uma etiqueta papel inteiro. Aqui, claro, né, tá cortado, porque eu fui usando, então vai ainda sobrar um pedacinho aqui. E eu uso esse aqui para fazer as etiquetas. Então, eu imprimi aqui 4, poderia ter imprimido mais. E vou usar também um acetato. Esse acetato é um acetato mais grosso, tá? Eu comprei lá no Mercado Livre, é um acetato cristal, do tamanho, né, de uma folha normal, de 30 milímetros, mas eu achei que ele é bem grosso, sabe? Não sei se vai dar certo aqui pra asa, mas eu vou testar. Então, por isso que a gente faz os testes, né? Pra ver se vai dar certo. Então, primeiro eu vou recortar aqui
esse pedaço eu vou colar aqui. É super simples. Também essas asas, elas têm prontas, né? Em algumas lojas de artesanato, existem para comprar pronto já. Na loja da Bia Cravol, eu sempre comprava. Mas a que eu tenho aqui em casa é uma asa muito grande. E aí não coube, né? Essa asa aqui, ela tem 5 centímetros mais ou menos, que vai aqui, né? Aqui atrás. Então, agora eu vou recortar e já mostro pra vocês como é que eu faço pra encaixar ali. Agora eu já recortei, já escolhi a asa. Tem duas partes, né? A parte onde a gente colou o adesivo, que eu vou deixar pra trás, e a parte onde fica o acetato, que eu vou deixar pra frente. Então, aqui também não recorto tudo, deixo um quadradinho, né? Pra eu poder deixar essa asa junta. O problema dessa asa é que a boneca já tá seca, então eu devia ter abaixado um pouco mais essa saia para eu poder engatar aqui no corpo. Aí ela vai ficar bem distante, tá vendo? Eu não vou conseguir encaixar lá, nessa parte aqui, que é o certo, né? Então eu vou encaixar a asa na cabeça e na saia. Eu vou usar assim, né, esse suporte. E aí, claro, vai ficar essa distância, vai ficar um pouco feio, mas é o ajuste que a cliente pediu, né? Porque o certo seria eu fazer uma bolinha e colocar essa asa o mais perto do corpo possível. Mas é o que dá pra fazer, né? E eu acho que vai ficar bacana assim, olha. Assim, na foto não vai aparecer, só quando a pessoa olhar mesmo, né, de trás. Então, eu marco aqui onde vai ficar a asa, olha. Eu vou marcar com um lápis, onde eu preciso passar a cola. E aqui. E eu vou usar cola de silicone líquido. Por quê? Porque a cola instantânea, ela não cola acetato, ela não cola plástico, sabe? Sempre descola. Então, a cola de silicone líquido, ela demora para secar, mas é o que gruda, é o que seca. Eu tenho essa dessa marca, mas pode ser qualquer uma que você tenha aí. Então, eu vou deixar assim, dar uma coladinha, uma apertadinha, e eu tenho que deixar assim até secar. Geralmente demora umas 4 horas, às vezes de um dia para o outro, para secar, mas aí pelo menos já tá feito, né? É muito melhor do que fazer a asa de biscuit, que eu acho que daí corre menos o risco de ter algum tipo de prejuízo lá no correio, né? Depois eu mostro para vocês como ficou.